Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, nós te agradecemos pela saúde, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito que habita dentro de nós, com poder, com autoridade, desfazendo toda a obra do mal. Eu peço para o Senhor tocar, Senhor, com poder na vida de cada um agora, Pai, em nome de Jesus, para que eles sintam a tua presença, Pai, para que eles fiquem mais convictos que só o Senhor é Deus, porque a tua palavra diz que nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que em ti esperam. No nome de Jesus, trabalha em favor de cada um aqui, Pai. Eu peço para o Senhor trazer uma palavra no nosso coração, para o Senhor nos ensinar. Eu peço para o Senhor convencer de todo o pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo age no nosso meio. Eu convido o Senhor para se fazer presente conosco, permanecer aqui conosco, toca nos corações, nas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. A partir do versículo 22. Lucas, capítulo 13. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus no Novo Testamento. Achou? Achou? Lucas 13, a partir do versículo 22. Amém? Diz assim, olha. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Então, uma pessoa chegou para Jesus e perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Ele não disse são poucos, não. Ele não disse são poucos. Ele diz que são aqueles que se esforçam para entrar pela porta estreita. Jesus, ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Essa
porta estreita são os mandamentos do Senhor Jesus, são as ordenanças do Deus Todo-Poderoso, que nos orienta e nos guia para longe do pecado. E aqui ele diz, olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitas vezes não é fácil obedecer e fazer a vontade de Deus. Você quer um exemplo? Quando Moisés morreu, Josué passou a ser o líder do povo de Israel, o próprio Deus disse, olha, esforça-te e ser muito corajoso para fazer tudo quanto está escrito no livro desta lei. Dela você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Para quê? Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, a obediência à palavra de Deus, a obediência aos mandamentos do Senhor, traz sucesso, traz vitória aqui na terra e nos encaminha, nos guia para a vida eterna. Porque o próprio Jesus disse em João, capítulo 12, versículo 50, ele fala assim, o que eu falo como o Pai me tem dito, porque eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então a vida eterna está na palavra de Deus, ou seja, está no nosso esforço em fazer a vontade de Deus. Tem hora que precisa se esforçar e ter coragem para fazer a vontade de Deus. Não é assim de qualquer maneira, não. Tem hora que o mundo aperta a gente, tem hora que o pecado aperta, a tentação aperta, mas o pecado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, esse dom gratuito é a recompensa pela sua obediência em fazer, ou a sua obediência e seu esforço em fazer a vontade de Deus. E aqui fala que a porta é estreita, ela não é larga. E muitas vezes nós achamos, e o mundo acha, que a gente caminhando pelo caminho de Jesus, as pessoas falam, mas não pode fazer nada. Né? Se você é cristão, você não pode fazer nada. Você não tem liberdade. Aparentemente, a porta estreita não tem liberdade. É uma vida meio que restrita. Você tem que renunciar ao pecado, você tem que renunciar ao mundo, às imundícias que o Satanás oferece e que muitas vezes a carne tem vontade de fazer, mas Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele disse que quem não renuncia a tudo quanto tem nesse mundo não é digno de mim. Ou seja, quem ama mais alguma coisa nesse mundo do que a mim, não é digno de mim. Mas ele disse, mas quem me ama mais do que pai, mãe, mulher, filho, casas, bens, me ama mais do que essas coisas, ele disse, vai ter uma recompensa de 100 vezes mais nessa terra e na vida vindoura a vida eterna. Então, a porta do evangelho para se chegar à vida eterna é estreita mesmo, é estreita. Mas nós passamos por um caminho estreito que parece que a gente não tem liberdade, mas é um caminho que no final vai nos trazer uma liberdade eterna. A palavra de Deus
ela nos orienta a fugir do pecado, a fugir do ódio, a perdoar aquele que te fez o mal, a ajudar o seu próximo, a amar Deus sobre todas as coisas. E a porta estreita, ela está aberta. Ela está aberta. A porta estreita está aberta. O reino de Deus, a vontade de Deus continua sendo a mesma. Qual que é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos. Mas para que seja salvo, precisa se esforçar para entrar pela porta estreita. Ou seja, pela obediência à palavra de Deus. Pela obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. Aí você entrou pela porta estreita. Não basta, a porta ela está aberta. Mas não basta só passar na frente da porta, olhar, chegar no batente assim, olhar. Aqui fala que quando o dono da casa veio e fechou a porta, o que significa esse fechar a porta? É a volta de Jesus. A volta de Jesus, a porta vai se fechar. E muitos vão começar a bater. Ele disse, falou, Senhor, abre-nos a porta. Aí ele vai responder, não sei de onde vocês são. Quem são vocês? Senhor, nós comíamos, aqui fala, e bebíamos na tua presença. E ensinavas em nossas ruas, ou seja, só observava, só chegava no batente da porta assim, olhava, via o movimento, via o ensino, tinha comunhão, mas não entrava, ou seja, não obedecia, não se esforçava para fazer a vontade de Deus, só observava. Aqui, ó, ensinavas em nossas ruas, ou seja, o ensinamento está sendo dado. Deixa o pecado, deixa o mundo e siga Jesus. Sirva a Jesus de todo o coração. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. No seu trabalho, não queira ser esperto, ser malandro, passar a perna em alguém, não. Seja honesto. No seu casamento, não queira ser egoísta, não. Viva para fazer sua esposa feliz, viva para fazer o seu esposo feliz. Na sua juventude, não dá ouvido para os seus amigos que querem levar você para o mundo, para o pecado. Não. Sirva a Deus, porque a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. E comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas, ou seja, naquele dia, quando a porta fechar, e esse dia ele está perto, esse dia a volta de Jesus está perto, está próxima, a volta de Jesus está próxima. E só vai entrar, só vai participar dessa glória, da vida eterna, da alegria eterna, da paz eterna, quem entrou pela porta estreita. Quem se esforçou para entrar pela porta estreita. Aí, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais iniquidade. O que é iniquidade? É pecado não confessado, ou seja, não me arrependi ainda do pecado, não me arrependi, o meu coração não deixou o mundo ainda. Não. Eu como com o Senhor, eu bebo com o Senhor, tenho a comunhão com Ele,
Eu vejo ele ensinar, porém eu não pratico. Porém eu não ponho em prática as palavras do Senhor Jesus. Aí o que vai acontecer no dia que fechar? Vai ficar para fora. Vocês não, em nome de Jesus. Mas se nós não nos atentarmos às palavras do Senhor Jesus, se a gente só comer, beber e ouvir ele ensinar e não pôr em prática aquilo que ele ensina para nós, um dia a porta vai fechar. E não vai ter choro, como diz o ditado, não vai ter choro e nem vela. Pode bater, o senhor me conhecia. Não, eu não sei de onde você é não. Ele falou, sai de perto de mim, vocês que praticaram o pecado, que não entraram pela porta estreita. Então, nós temos que tomar cuidado. A gente tem que fazer uma análise da nossa vida. Será que a minha vida está agradando a Deus? Será que a minha vida, eu estou usando ela para glorificar o nome de Deus, ou eu estou usando a minha vida para fazer a vontade do mundo, para praticar o pecado, para desagradar a Deus? Como que está a minha vida? A palavra de Deus fala assim, examine o homem se a si mesmo. Nós temos que nos examinar. Nós temos que nos examinar. Por quê? Porque isso é importante. Nós temos que saber se a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, muitas vezes nós ficamos assim, eu sou novo ainda, eu vou curtir a vida. Eu já ouvi muito isso. Muitas pessoas que caminharam comigo, no meio da trajetória, né? Não, agora eu cansei, eu vou curtir o mundo, ou seja, eu vou sair da porta estreita. Eu vou sair da porta estreita. E Mateus fala que tem a porta larga, onde muitos se encontram, onde muitos vão por ela. A porta larga apresenta um caminho de liberdade, alegria completa. É alegria aparente, é uma falsa alegria, mas no final tem a condenação eterna. Mas a porta estreita que Jesus nos aconselha a entrar, parece que nós não estamos aproveitando nada aqui na terra, e nós temos uma vida limitada, presa, mas no final desse caminho, da porta estreita, tem uma liberdade eterna, tem alegria eterna, tem paz eterna. E o que vai acontecer com os que ficarem de fora da porta estreita? 28, ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Não é porque vai chorar, a pessoa vai ranger os dentes de tanto sofrimento. Porque sabe por quê? Quando virdes, ou seja, a pessoa que ficar de fora vai ver no reino de Deus Abraão, Isaac e Jacó, e vai saber que são eles, e todos os profetas, mas vocês lançados fora. Quem, infelizmente, quem não se esforça para agradar a Deus, você sabe por quê? Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te ama tanto que Ele te fez a imagem e semelhança dEle. E Ele deu o único Filho dEle para morrer por mim e por você numa cruz, para que nós recebêssemos salvação e fôssemos morar com Ele eternamente, de tanto que Ele nos ama. Deus é bom. Então, quem ficar de fora, vai haver choro e ranger de dentes. Mas porque só vai ter fogo, vai me queimar e vai doer? Não. O pior, sabe o que vai ser o pior? É que quem ficar de fora vai ver. Vai ver Deus Pai, Deus Filho
Deus Espírito Santo, Abraão, Isaque e Jacó, e os que foram salvos, os que entraram pela porta estreita. Eu quero entrar pela porta estreita. Porque a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, ou seja, não traz sofrimento. Pelo contrário, traz alegria, traz paz. Jesus disse assim, que quem crer nele, ele falou assim, peça para mim, para que a vossa alegria seja completa. E essa alegria ninguém arrancará de vós. Quem permanece em Jesus, quem entra pela porta estreita, a sua alegria nunca é tirada. A sua alegria vai ser uma alegria eterna. Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que aqui Jesus disse, aqui vocês vão ter aflição. Aqui vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Em mim, vocês vão vencer o mundo e as aflições do mundo. E diz que aqui na terra nós choramos, nós temos angústia, e como eu disse no culto passado, Deus fala que na angústia, Ele está conosco. Então, Ele vê o seu choro, Ele vê o meu choro, Ele vê a sua angústia, Ele vê a minha angústia, Ele vê a sua dificuldade, Ele vê a minha dificuldade, mas um dia, a palavra de Deus diz que Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Todas as nossas lágrimas. Essa aflição, essa pressão que nós sofremos, vai acabar. Porque Jesus disse, e a vossa alegria ninguém tirará de vós. Ou seja, vocês vão ter alegria eterna. Então, mas a alegria eterna é só para quem entra pela porta estreita. Ou seja, quem faz a vontade de Deus. Ah, mas eu acho assim, eu acho assado. Não tem o que você acha, não. Paulo disse assim, estou crucificado com Cristo. E a vida que vivo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não vivo mais pensando como eu acho que é, não. Mas eu vivo fazendo o que Deus acha que eu tenho que fazer. Aí, quem entra pela porta estreita, está seguro. Quem entra pela porta estreita está seguro. A segurança é essa, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, vai ficar do lado de dentro da porta comigo. E ele vai chamar pelo nome. Alessandro, entra. Eu vou fechar a porta. Regiane entra, Lucas entra, Andréia entra, todo mundo. Eu conheço vocês pelo nome, mas os que praticarem a iniquidade, os que só ouvirem, os que só participarem da comunhão e não pegar o ensinamento e pôr em prática e pensar fazer como o próprio Deus pensa para nós, infelizmente vai ouvir essa frase, apartar, some da minha frente, sai de perto de mim, porque eu não vos conheço. Mas por quê? Porque vocês amaram mais o mundo do que as coisas de Deus. Que triste, vai ser triste aquele dia. Mas nós vamos estar lá, junto com Jesus. Ele vai chamar cada um pelo nome, porque todos nós aqui estamos caminhando e entramos pela porta estreita. Entramos pela porta estreita. E essa porta estreita era assim, existia só a porta larga. Existia só a porta larga. Quando o homem pecou, só existia a porta larga. Mas depois que Jesus veio, o plano de salvação, Jesus Cristo, Ele nos abriu uma segunda porta, uma porta de salvação
e essa porta se chama a porta estreita. E essa porta se chama Jesus de Nazaré. E ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem, vida, força. Vamos entrar pela porta estreita. A porta estreita é pensar como Deus pensa, falar como Deus fala, sentir como Deus sente, e não como você sente, não como você fala e não como você acha. A sua vida é como diz lá em Romanos, capítulo 6, no versículo 12, se eu não me engano, que não é para a gente apresentar a nossa vida para a prática do pecado, não, mas para glorificar o nome de Deus e para fazer a vontade de Deus. E os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E essa permanência para sempre é a vida eterna. É a vida eterna. Em 2 Pedro, abre sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Muitas vezes, porque nós comemos, bebemos na presença do Senhor, ouvimos o ensinamento de Deus, a gente acha que a gente é merecedor, a gente é alguma coisa. Não, mas nós não somos nada. Nós somos pó. E nós dependemos da misericórdia de Deus na nossa vida. 2 Pedro, vou esperar um minuto para todo mundo achar. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. Então, diz assim, ó: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, que é o Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles, ou seja, dos moradores de Sodoma e Gomorra. No 8, diz que Jó era um homem justo. No 7, e por causa do procedimento libertino, aqui fala daqueles insubordinados, quer dizer, era do pecado que tinha naquela época. Era do pecado. Era a mesma coisa que hoje, homem com homem, mulher com mulher, violência, a criminalidade, o divórcio, sabe, uma bagunça. O mundo, uma bagunça. A ganância. E ele, servindo a Deus, aquilo atormentava a alma, ou seja, ele não concordava com aquilo. A palavra de Deus fala assim, que atormentava a sua alma justa. A alma é o desejo, ou seja, o desejo dele era fazer a vontade de Deus. E todos à volta dele na cidade viviam uma vida de pecado, uma vida de imundícia. A palavra de Deus diz aqui, olha, obras iníquas daqueles a quantos venham a viver impiamente. Impiamente é sem temor nenhum. Peca sem temor nenhum, faz a coisa errada sem temor nenhum, ou seja, sem respeito nenhum, nem pelo ser humano, nem por Deus. Então,
A palavra de Deus dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, que estava num pecado, assim, demais. O homem todo corrompido, e só havia um justo, só um que tinha vontade de servir a Deus, que era Ló. E o Senhor mandou 2 anjos lá, falou: Ló, vamos sair daqui, que Deus vai destruir essa cidade por causa do pecado. E a palavra de Deus diz que o Senhor livrou a Ló, tirou ele da cidade e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Ou seja, essa destruição, ele dá o exemplo, é a vinda de Jesus. Se a gente não concordar com o que acontece no mundo, com o pecado, com a libertinagem, ele fala, olha, só para vocês terem uma ideia, libertinagem é tudo pode. Os 2 anjos, né, eram 2 homens, entraram na casa de Ló e o povo viu o povo da cidade, pois toda a cidade foi na frente da casa de Ló, bateu na porta e olha o que eles falaram: dá esses 2 homens, traz para fora, para que nós abusemos deles. Isso aí é coisa do inferno. É coisa do inferno. É pecado, é carne pura. E Deus não se agrada disso. Os homens, chamando 2 homens para que nós abusemos deles. E aquilo enojou a Deus. Aquilo enojou a Deus, o pecado. E hoje o mundo está assim. A volta de Jesus está muito próxima. Mas é só quem entra pela porta estreita. É só quem tem a sua alma justa, ou seja, que está se esforçando para fazer a vontade de Deus e não aceitando o que o mundo prega. Outro exemplo. Esses dias eu estava trabalhando num lugar e aquele caso de família, o tema era esse: como você sabe que o seu marido é o melhor se você nunca experimentou outro? Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. O mundo é assim. O mundo é assim. Ele orienta que se não está dando certo, larga. A novela mostra que o casal, o homem tem uma outra moça, ou a mulher tem um outro rapaz, e quem que é o bonzinho? O outro, não o marido. A novela prega assim. Isso é a libertinagem. E Deus, o mundo, ele está indo de tal maneira, ele tem pregado tanto isso, que Deus tem se enojado do mundo. Deus está se enojando, a medida de Deus está chegando ao fim. E Jesus disse: entrai pela porta estreita. E aqui ele fala de um homem chamado Noé, que o mundo antigo, vamos lá em Gênesis capítulo 6, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, ele fala que Noé foi salvo também, porque achou graça aos olhos de Deus. Gênesis 4, 26, só para a gente entender. Depois a gente pula para o 6. Gênesis 4, 26 diz assim, olha, a Sete era um homem, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome de Deus. 6:1, Gênesis capítulo 6:1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomando para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Desculpa, irmão, é o 9, 6:9. Desculpa, 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, da sua época.
Noé andava com Deus. 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Amém? A palavra de Deus diz aqui que a partir do nascimento de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que os homens da terra eram chamados filhos de Deus. Por quê? Porque eles começaram a invocar ao Senhor. Quando você toma uma decisão de entrar pela porta estreita que é Jesus e começa a invocar a Deus, você é chamado filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz aqui que Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aí no 11 fala: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A palavra de Deus diz aqui no 6:1 que por causa da multiplicação do homem, o homem começou a se corromper. Foram nascendo pessoas que não quiseram invocar a Deus como os homens de antigamente. Eles se envolveram com as coisas do mundo e a terra se corrompeu, a terra ficou cheia de violência, a criminalidade começou a imperar, a prostituição começou a imperar na terra, e não mais a busca da presença de Deus, ou seja, não mais a obediência à vontade de Deus. E a paciência de Deus chegou uma hora que acabou. E a paciência de Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas uma hora a paciência de Deus vai acabar. E a paciência de Deus está acabando. Porque a terra, hoje, ela está cheia da violência e cheia do pecado. Infelizmente. E aqui fala: mas Deus achou um homem. Esse homem se chamava Noé. Noé andava com Deus, a palavra de Deus diz. Ele era íntegro e justo. Entre quem? Os seus contemporâneos, ou seja, entre todas as pessoas que viviam com ele, Deus achou um justo, um que queria agradar a Deus, um que queria fazer a vontade de Deus. E Deus também teve um desejo. Como ele perdeu a paciência com o homem, ele falou: eu vou acabar com o homem. Eu vou acabar com o homem porque ele encheu a terra de violência. A terra estava uma bênção. Mas por causa do pecado, o homem não quis mais me servir e passou a servir ao pecado. Eu vou destruir a terra. Mas ele teve um outro plano. Ele chegou para Noé e falou: olha, constrói uma arca. Constrói uma arca, que eu vou mandar um dilúvio, vai destruir toda a terra e toda a raça humana, mas pela sua justiça, pela sua integridade, pela sua vontade de me servir e de você não ter se corrompido, se misturado com o pecado, se misturado com os seus contemporâneos, eu vou te salvar. E esse é o projeto que Deus tem para mim e para você. Ele não mandou a gente fazer uma arca, mas Ele mandou a porta estreita para nós entrarmos. E essa porta se chama Jesus de Nazaré. Jesus disse: se alguém entrar por mim, será
salvo. Deus deu uma arca para Noé se salvar, mas para nós Ele deu uma porta, e essa porta se chama Jesus Cristo. Aí, você vira a página no Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Ou seja, se nós formos como Noé, se o nosso coração for todo do Senhor Jesus, nós entramos pela porta estreita. E um dia, como Deus falou para Noé, né? Entra na arca. Jesus vai falar assim: vinde benditos de meu Pai, e entra no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Antes da arca, Deus já preparou o reino dele para mim e para você. E esse reino tem uma porta: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Entrai, esforçai para entrar pela porta estreita. Essa é a porta. Antes de Deus fazer a arca, Ele já preparou o reino dele, e Ele sabia que precisava de uma entrada. Aí Ele pôs uma porta estreita para entrar. E Jesus disse: eu sou a porta. Entra pela porta. Não se mistura com as coisas do mundo. O mundo não tem nada. O pecado não tem nada. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para nós hoje. Que nós venhamos entrar pela porta estreita. E nos esforçar. Não é assim de qualquer jeito, eu levo com a barriga, não. É com esforço. Amém? Pode trazer aqui. Nós temos... Vamos orar. Pode pôr aqui. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua presença. Eu te agradeço pela tua palavra, pela tua orientação para nós, porque o Senhor quer o bem do homem, mas para nós alcançarmos o bem, nós temos que entrar pela porta que o Senhor nos deu, e essa porta é a porta estreita, e essa porta se chama Jesus. Não tem outra porta, não tem outro caminho. Nós te agradecemos pelo Senhor nos preparar essa porta antes da fundação do mundo. E por essa porta nós entramos no teu reino, o teu reino de glória, de paz, de alegria, onde todo choro, toda tristeza vai acabar. No nome de Jesus, eu peço para o Senhor ficar com aquele que está angustiado, Pai, porque o Senhor diz que o Senhor está com aquele que está angustiado. No nome de Jesus, abençoa cada um aqui, Pai. Que o Senhor venha regar essa palavra, que o Senhor venha dar fruto com essa palavra, Pai, na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.